Fala, galera! Tamo aí, hein, de novo. Bora linguajar? Do que a gente vai falar hoje? Vamos falar sobre arte contemporânea, vanguardas artísticas. Será que cai? Despenca. Cai no Enem, cai na Unesp, cai na FUVEST. Em vários vestibulares, vanguardas artísticas europeias é um dos temas mais importantes. Essa questão aqui em específico caiu na segunda aplicação do Enem de 2017 e ela começa mostrando uma imagem. Você já sabe como é que lê a imagem? Vai primeiro para a imagem e tenta observar cada detalhe que ali se encontra, depois a gente lê a pergunta. Dá uma olhadinha nessa tela do pintor espanhol Pablo Picasso. Agora que você olhou a tela, fica fácil você perceber uma coisinha. É uma questão teórica. A questão diz assim, vamos ler junto? Inovando os padrões estéticos de sua época, a obra de Pablo Picasso foi produzida utilizando características de um movimento artístico que... Veja que é uma questão teórica. Ler ou não ler a tela é mais ou menos indiferente. O que você precisa saber é quais são as características do movimento artístico do qual Picasso faz parte. E qual é o movimento artístico do qual Picasso faz parte? O Picasso é cubista. Sabendo disso, ao olhar as alternativas, acho que você vai ter mais ou menos certeza, bem direto, de quais são as características do cubismo. Mas eu quero te lembrar, ó, seguinte, cubismo, fragmentação. Cubismo, sobreposição de planos. É quando eu pego uma vista e misturo a outra. É como se você estivesse me olhando de frente, de lado e de cima, mais ou menos ao mesmo tempo. Distorce tudo, né? Então é mais ou menos assim que o cubismo trabalha. Vamos ver as alternativas? A alternativa A diz pra gente que uma característica do cubismo é dispensar a representação da realidade. Não, eu distorço a realidade, mas não a dispenso. A B diz agrega elementos da publicidade. Não tem nada de publicidade no cubismo. A C valoriza a composição dinâmica para representar movimento. Não tem nada de dinamismo e movimento. A D busca uma composição reduzida e seus elementos primários de forma. Não tem redução. O que tem então? E é a nossa resposta. Explora a sobreposição de planos geométricos, um sobre o outro, e fragmentos de objeto. Se você observar de novo a tela com a imagem do Picasso, você vai perceber ali, ó, que tem objetos fragmentados, uma espécie de violão quebrado, trecho de uma partitura de música. Esses fragmentos é que fazem parte do cubismo. Mas você percebeu uma coisinha? Que apesar da alternativa E falar sobre o cubismo, as outras alternativas falam também de outras vanguardas e de outros movimentos artísticos? Ah, você não percebeu? Posso te mostrar então? Volta comigo nas alternativas. Vamos ver um pouquinho? Veja, na alternativa A, ele fala pra gente que há a dispensa da representação da realidade. Olha esse quadro Jackson Pollock, um quadro abstrato. Isso sim dispensa a representação da realidade. Ou mesmo esse quadro do René Magritte, que mostra pra gente uma realidade também distorcida, mas surreal, dispensa a apresentação da realidade. Toma cuidado que muita gente pode pensar que o expressionismo, como nessa obra do Oswaldo Goeldi, o brasileiro, ou mesmo o Dada, o dadaísmo, nessa obra de Duchamp, também o dadaísmo pode parecer que dispensa a representação da realidade, mas não, eles usam a realidade e apenas dão um novo significado a ela. A B fala de agregar elementos da publicidade em suas composições. Quer uma dica? Arte pop. A arte pop, ela demonstra a publicidade como parte integrante da alta cultura. A C fala em valorizar a composição dinâmica para representar movimento. Típica característica do futurismo, fácil para você. E a D busca uma composição reduzida em seus elementos primários. Isso também é típico daquele movimento do Malevich, o russo, que a gente chama de suprematismo abstracionista. Então, lembrando de tudo isso, numa só questão a gente respondeu, acertou e ainda fez uma revisão de vanguardas artísticas europeias. Foi legal, né? Continue então aqui com a gente para a gente falar ainda mais de tudo que é tipo de linguagem. Bora linguajar junto?